Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Me chamo Reinaldo, sejam bem-vindos ao meu canal, Conectados ao Senhor Oficial. Neste domingo de Ramos, dia 13 de abril de 2025, vamos proclamar o Evangelho de Lucas em dois momentos. Quando Jesus entra em Jerusalém, que seria Lucas 19, 28 a 40, e o outro evangelho que narra a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, na forma breve, capítulo 23, de 1 a 49. Vamos juntos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desarramais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles calarem, até as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado, bem recebido por todos, hosana ao Rei. E essas mesmas pessoas, uma semana depois, decidiram por crucificá-lo. Que grande contradição. Por vezes, nós agimos assim. Dizemos: meu Deus, mas pouco depois, através dos nossos maus atos, estamos gritando: crucificam, crucificam. Vamos meditar nessa semana maior que se inicia sobre esse grande mistério. Vamos meditar sobre a vitória de Jesus, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. Amém? Vamos agora ao anúncio do Evangelho de Lucas 23, de 1 a 49, na sua forma breve, que vai dizer assim: Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o vosso povo, proibindo pagar impostos a César
e afirmando ser ele mesmo o Cristo Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam, com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes do povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato
é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que se tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o grande auge da obra de Deus. Por amor, Ele enviou seu Filho, seu único Filho amado, para nos redimir dos nossos pecados. Jesus se entregou por inteiro, aceitou a morte, essa morte de cruz tão dolorosa. Sofreu todo tipo de humilhação, de zombaria. Suportou tudo, com muita mansidão. Ainda na cruz, se dirigiu àquele malfeitor que pediu-lhe para que lembrasse dele e disse ainda que em poucos momentos estaria junto dele no paraíso. Vejam, irmãos, nós temos que acompanhar Jesus nesse grande mistério, nesta grande semana que se inicia. Nós temos que caminhar com Ele. Temos que mergulhar profundamente nesse mistério, nesta caminhada de Jesus, para podermos também morrer para tudo aquilo que não agrada a Deus. E no domingo de Páscoa, podemos ressuscitar junto com Jesus como homens e mulheres novos. Amém? Vou ler agora uma homilia que separei aqui para vocês, que vai dizer assim: Hoje lemos o relato da paixão segundo São Lucas. Neste evangelista, os ramos gozosos da entrada em Jerusalém e o relato da paixão estão relacionados entre si, embora a primeira situação seja de triunfo e a segunda de humilhação.
Jesus chega a Jerusalém como rei messiânico, humilde e pacífico, em atitude de serviço, e não como um rei temporal que usa e abusa do seu poder. A cruz é o trono, desde onde reina, não lhe falta a coroa real, amando e perdoando. Com efeito, o Evangelho de Lucas pode resumir-se dizendo que revela o amor de Jesus manifestado na misericórdia e no perdão. Perdão e misericórdia que se revelam durante toda a vida de Jesus, mas que se fazem sentir de modo evidente quando Jesus é pregado na cruz. Quão significativas são essas 3 palavras, pronunciadas na cruz, que ouvimos hoje dos lábios de Jesus. Ele ama e perdoa até os seus verdugos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao ladrão que está à sua direita e lhe pede que se recorde dele no reino, também lhe perdoa e o salva. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa e ama, principalmente no momento de sua entrega, quando exclama: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É esta a última lição do Mestre desde a cruz: a misericórdia e o perdão, frutos do amor. A nós, custa-nos tanto perdoar, mas se fizermos a experiência do amor de Jesus, que nos desculpa, nos perdoa e nos salva, não nos custará tanto olhar todos com uma ternura que perdoa com amor e absolve sem mesquinhez. São Francisco assim o exprime no seu Cântico das Criaturas. Louvado seja, Senhor, por aqueles que perdoam, pelo teu amor. Tem um pensamento aqui de São Basílio, o Grande, relacionado a este Evangelho, que vai dizer assim: aprende porque é conveniente receber o corpo de Jesus Cristo em memória da obediência de Jesus Cristo até a morte, para que os que vivem não vivam mais por si, mas pela vida daquele que morreu e ressuscitou por eles. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Iniciamos então a Semana Maior. Como já tinha falado, vamos entrar com Jesus em Jerusalém, vamos caminhar com Ele. Vamos nos deixar flagelar junto com Ele. Vamos tocar a cruz com Ele, vamos ser crucificados com Ele. Vamos morrer com Ele. Vamos sofrer com Ele. Para que no domingo, então, possamos ser salvos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.